Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma SV Responde, uma live onde eu respondo perguntas da minha audiência para te ajudar a se tornar um educador financeiro profissional e faturar de 3 a 10 mil reais por mês, mesmo começando do absoluto zero nessa profissão e mesmo conciliando com o seu trabalho CLT. Se você está chegando aí agora e ainda não me conhece, eu sou a Samia Vasconcelos, educadora financeira e especialista em formar educadores financeiros profissionais. E se você tem uma pergunta para mim hoje, se você quer que eu responda a uma pergunta sua, manda aí nesse pontinho de interrogação que tem aí nessa parte de baixo da tela, no lado direito, que eu quero responder a sua pergunta aqui depois que eu responder as perguntas que eu selecionei para essa SV Responde hoje. Lembrando que essas perguntas, gente, eu tiro aí das perguntas que vocês tanto me mandam no direct como na caixinha de perguntas, tá bom? Deixa eu ver aqui quem entrou. Dela Consultoria, minha aluna, Cisney, Cíntia, Cristiano, Kleber, sejam muito bem-vindos e já manda aí a sua pergunta para eu responder no final, tá? Vamos lá então, sem perder de tempo, vamos aqui para nossa primeira pergunta. Essa pergunta aqui, gente, antes de eu entrar na primeira pergunta, hoje eu tô com esses fones aqui e eu queria que vocês me respondessem, me confirmassem, né? Se tá tudo certinho, se vocês estão me ouvindo bem, vocês podem confirmar pra mim, por gentileza? Confirme aí se o som tá tudo direitinho. E aí eu sigo pra nossa primeira pergunta, que assim, essa pergunta, ela é a campeã junto com a pergunta sobre como começar na profissão de educador financeiro. Que bom que o áudio está bom. O Rodrigo falou, áudio excelente, que bom. Muito feliz. Vamos lá então para nossa primeira pergunta. Como eu falei, essa pergunta aqui, ela é a campeã junto com a Samia. Como que eu começo na profissão de educador financeiro? Inclusive essa pergunta de como começar, eu respondi na live, na SV Responde da quinta-feira passada. Mas vamos lá, qual que é a pergunta? Samia, como que eu precifico a minha mentoria e a minha consultoria financeira de forma correta? Como que eu cobro aí pelas minhas mentorias e pelas minhas consultorias? Essa pergunta, ela é muito frequente aqui no perfil. Se você tem essa dúvida, comenta aí. Eu não sei precificar, comenta aí no chat para eu saber. Olha só, eu vejo muita gente se preocupando em quanto cobrar pela mentoria, pela consultoria, e pouca gente se preocupando o que eu vou fazer na mentoria e na consultoria, o que eu vou entregar, quantas sessões eu vou fazer, o que eu vou fazer em cada sessão, que bônus eu vou dar para o meu cliente, que materiais de apoio eu vou dar para o meu cliente, qual é o suporte que eu vou dar para o meu cliente durante esse acompanhamento, quanto tempo eu vou acompanhar o meu cliente, qual é a transformação que eu vou passar para o meu cliente. Então, antes de você precificar os seus serviços, você tem que definir o valor deles. Ou seja, o que você vai entregar de valor para o seu cliente vai definir o quanto que você vai cobrar, que é o preço. Então, as pessoas elas só vão comprar de você se elas entenderem que o que você entrega, ou seja, o valor dos seus serviços, da sua mentoria, da sua consultoria, são maiores, é maior do que o preço que você está cobrando. Então, para uma venda acontecer, o valor deve ser maior que o preço. E como eu falei, o valor é o que você entrega. Então, para você precificar de forma correta, você precisa entender o que você vai entregar, qual é o valor que você vai proporcionar para o seu cliente, qual é a transformação. Tá? Então, antes de querer precificar a sua consultoria, a sua mentoria, entenda, né? Defina o valor que você vai entregar, tá? Agora, você definindo isso, né? Você sim pode precificar, você sim pode partir para a precificação
tá? Do seu serviço de mentoria e de consultoria. Agora eu tenho que falar para você, sem segurança, sem ter segurança no valor que você entrega, sem ter segurança no passo a passo que você vai fazer, que você vai aplicar com o seu cliente para ele ter resultados, fica muito difícil você ter confiança para precificar a sua consultoria, a sua mentoria e cobrar um valor alto, um valor justo por isso. Fica muito difícil, tá? É por isso que eu sempre estou batendo na tecla. Você precisa de um método que te capacite para ser um educador financeiro profissional. Porque sem isso você não vai ter segurança para cobrar pelos seus serviços. Por quê? Porque você fica, poxa, eu vou aqui cobrar esse valor, mas eu não sei se a pessoa vai querer, mas eu não sei se eu vou realmente conseguir ajudá-la, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer com que essa pessoa se organize financeiramente, com que essa pessoa saia das dívidas. Concorda comigo? Então, por isso que é importante, antes de definir o preço, quanto você vai cobrar, você definir o valor, o que você vai entregar, tá? Tendo feito isso, agora você pode partir para a precificação. Como, Sami, que eu posso precificar a minha mentoria ou a minha consultoria? Tem 3 formas de você fazer isso, tá? Eu, enfim, já vi pessoas fazendo dessas 3 formas. Eu uso uma dessas formas, eu vou falar quais dessas formas eu uso e eu ensino os meus alunos do método FinPro a usarem, tá? Mas olha só, as 3 formas de você precificar a sua consultoria ou a sua mentoria primeira forma, por hora. Então, quanto que eu vou cobrar pela minha hora? A primeira forma. Segunda, por sessão. Ah, Sâmia, por hora e por sessão não é a mesma coisa? Não necessariamente. Não necessariamente uma sessão dura 1 hora. Tá? Isso vai depender muito do serviço, do tipo de serviço que você vai oferecer. E também a terceira forma é por percentual de renda. Então, tem pessoas que até certo percentual de renda, aliás, até certa renda, cobram um percentual da renda, tá? Um valor mínimo mais um percentual da renda. E se a pessoa ganha a partir de tanto, cobra outro percentual. Tudo bem? O que você não pode fazer é fazer de graça. Eu defendo, eu sou do time, eu sou do posicionamento de não fazer de graça. Ah, mas é porque eu tô começando. Ah, mas é porque eu ainda vou testar. Ah, mas é porque eu quero ter experiência. Isso é um tiro no pé. Porque você vai lá fazer de graça, a pessoa não valoriza. Por quê? Porque ela não vê valor no seu trabalho, ela não pagou por isso. E aí você faz de graça, a pessoa não coloca em prática as suas orientações, não tá nem aí pro que você fala, até porque é de graça, ela não está perdendo nada, não aplicando o que você está falando, entende? E aí não tem resultado, você acha que você não nasceu para essa profissão, você acha que não tá dando certo, não é para você, não funciona, e aí desiste. E aí você desiste antes mesmo de começar. Antes mesmo de começar da forma correta, tá? Então, eu, Sâmia, sou do posicionamento de não fazer de graça. Tem outras pessoas aí na internet que falam, ai, faz de graça pra testar, ai, faz de graça. Não, eu sou do posicionamento de que você aprende o método para aprender o passo a passo das mentorias, das consultorias e do desafio em grupo, que você sabe que aplicando aquele passo a passo, o cliente vai ter resultados. Por quê? Porque ele pagou por aquilo, então ele vai aplicar o que você orientar. E dentro dos meus serviços a gente também tem ferramentas e exercícios práticos para o cliente aplicar o que a gente ensina, tá? Não é algo jogado, não é o cliente vai aplicar se ele lembrar, o cliente vai aplicar se ele quiser. Não, é tudo controlado, a gente tem ferramentas para isso, para fazer o cliente agir, né? Quem é do método FinPro sabe do que eu tô falando, sabe quais são essas ferramentas. E aí o cliente vai ter resultados e você vai ficar feliz porque o cliente teve resultado, porque o seu trabalho transformou a vida do cliente, porque você cobrou por aquilo, você recebeu pelo seu trabalho, o cliente vai ficar feliz porque ele viu que foi um investimento te contratar, ele vai te indicar para outras pessoas. Percebe a diferença?
entre começar assim e começar fazendo de graça sem saber nem o que está fazendo, tá? E Sâmia, dessas 3 formas, né, por hora, por sessão e por percentual de renda, quais dessas 3 formas você utiliza e quais dessas 3 formas você ensina lá no método FinPro? No método FinPro, que é a minha capacitação completa para formar educadores financeiros profissionais, né? Então, para quem não entende, FinPro significa financeiro profissional. Então, quando eu falo educador FinPro, eu estou falando educador financeiro profissional, tá? Então, assim, lá no método FinPro, quem é meu aluno vai confirmar aí, nos serviços de mentoria individual e em grupo, a gente cobra por processo, por acompanhamento, ou seja, um pacote de sessões. Então, vamos dizer que é por sessão, mas não é por sessão avulsa, porque a mentoria ela é um processo mais longo. Então, para a pessoa se comprometer, a gente precisa fechar um pacote de sessões. Então, na mentoria individual e em grupo, a gente cobra por pacote de sessões. E como eu falei, não necessariamente uma sessão dura 1 hora, tá? Pode ser que dure mais um pouco. Na consultoria, a gente cobra por sessão e por acompanhamento, tá? Então, é como se fosse um processo também, mas é um processo bem mais pontual, né? Uma sessão pontual, a gente cobra por sessão. Também não necessariamente vai durar 1 hora, tá? E também a gente tem ali um tempo de acompanhamento que a gente já inclui no valor dessa sessão. E no desafio em grupo, a gente cobra por ticket, ou seja, por entrada no grupo. Então a pessoa comprou lá um ingresso pro grupo, para participar do grupo, e aí durante aqueles 7, 10 ou 15 dias, ela vai ter vai receber tudo que a gente entrega ali no desafio em grupo, tá? Para ter ali uma transformação, e vai ter pagado aquele ticket ali. É bem baratinho, porque o desafio ele é um produto de entrada, tá? Então, é assim que você precifica a sua consultoria ou sua mentoria. Ficou mais claro aí? Se ficou mais claro, coloca aí um joinha, ou então coloca aí o nosso emoji oficial, o emoji do alvo, tá? E vamos lá para a próxima pergunta. Lembrando que a gente está aqui no live de perguntas e respostas. Se você está chegando aqui agora, manda aí a sua pergunta para mim nesse pontinho de interrogação, tá? Que se der tempo aí no final da live, eu vou responder a sua pergunta depois de eu responder as perguntas que eu selecionei aqui. Segunda pergunta, eu achei essa pergunta muito interessante. Não sei se a pessoa que perguntou tá aí, mas essa pessoa me perguntou lá na caixinha dos stories. Ela falou assim: Sâmia, é possível escalar como educador financeiro profissional? É possível eu escalar como educador FinPro? E aí, sim ou não? Se você acha que sim, coloca aí sim no chat. Se você acha que não, coloca não. E a gente vai falar sobre isso agora. Olha só. É possível escalar? O que é escalar, Sâmia? É você aumentar o seu faturamento sem necessariamente você ter que trabalhar mais, tá? Então, escalar é ter mais faturamento, ou seja, mais dinheiro, faturar mais, tá? Com a sua profissão de educador financeiro, e também ter tempo para viver a vida, porque não faz sentido você escalar e lotar a sua agenda e não ter 1 hora para respirar por dia. Concorda comigo? Isso aí eu não recomendo não, tá? Então vamos lá. É possível escalar como educador financeiro? Sim. É possível você escalar o seu faturamento como educador FinPro, e eu vou te mostrar 5 formas. 5 formas de você escalar o seu faturamento como educador financeiro profissional. Primeira delas, que eu recomendo que você aplique. Antes de querer aplicar a quinta forma, você precisa aplicar a primeira. Então, as formas aqui, elas estão em sequência para você aplicar, tá? Primeira forma é você escalar o seu ticket. Como assim? Você começa cobrando um determinado valor pela sua sessão, e aí você vai aumentando gradualmente com o tempo o valor dessa sessão. Então, por exemplo, quando eu comecei, eu cobrava X, agora eu cobro 10X pela minha sessão, tá? Então aumentou aí 10 vezes o valor da minha sessão, tá? Então
como que eu recomendo você escalar? Primeiro, aumentando gradualmente o seu ticket, ou seja, o quanto que você cobra por cliente e por processo de mentoria ou de consultoria, tá? Por exemplo, tem uma aluna do método FinPro, a Suna. Ela começou esse ano, como educador financeiro profissional, em março, se eu não me engano. Então, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 9 meses, ela já tá cobrando quase R$2.000 por cliente. Ela começou, se eu não me engano, com R$600. Então, ela triplicou o ticket dela, ou seja, o quanto que ela cobra por cliente em 9 meses, tá? Isso é uma forma de escalar. Por exemplo, a Fran, que é outra aluna minha do método FinPro, ela me mandou uma mensagem, se eu não me engano, no finalzinho de novembro, falando: Sâmia, eu fechei o meu primeiro cliente com um ticket de R$3.000. Imagina você cobrar R$3.000 por um cliente. Gente, R$3.000 é o salário aí de muita gente no CLT. Se você ganha R$3.000 ou então menos de R$3.000, comenta aí: esse é o meu salário, eu gostaria muito de ganhar com um cliente. E olha só, pelo menos lá no método FinPro, a gente atende clientes de mentoria a cada 15 dias. Então, ela fechou um cliente por R$3.000 para atender esse cliente aí umas 1h30 a cada 15 dias. Entende? A Geile, que é outra aluna minha do método FinPro, né? Todas essas alunas eu já mostrei aí nos stories, os prints que elas me mandam. Ela fechou o primeiro cliente dela com um ticket de 2.5K, R$2.500. E ela começou cobrando aí, se eu não me engano, muito baratinho. Ela começou 200 e pouquinho por cliente, né? Tem até uma live com ela no meu perfil. Eu perguntei: quanto que você começou cobrando, gente? Ela falou: Sâmia, eu comecei cobrando muito barato. Comecei cobrando uns 200 e pouco. Então, assim, ela já mais do que multiplicou por 10 o valor dela por cliente. Percebe? Então, primeira forma, ticket, aumentando o seu ticket. Primeira forma de escalar como educador FinPro. Segunda forma, diversificando os seus serviços, com serviços que te dão mais escala, ou seja, você atende menos e fatura mais, ou seja, atendendo em grupo. Então, à medida que você aumenta o ticket da sua mentoria individual, você passa a atender em grupo, você faz mentorias em grupo. Por quê? Porque você vai ter mais tempo na sua agenda e você vai conseguir escalar, faturar mais atendendo em grupo. Mas não faz sentido, eu não recomendo, é por isso que eu falei, não vai para um passo sem aplicar o primeiro antes. Não faz sentido você querer atender em grupo se você não tem experiência no individual. E não é que a gente vai atender em grupo e vai ficar só no grupo, não. A gente vai atender em grupo e manter o individual para quem quiser um serviço premium, VIP. É igual quando a gente vai viajar, tem a business class, né? Tem, enfim, quem quer o VIP, a parte VIP do avião, que é a primeira classe, e tem a classe econômica. Qual que é a melhor experiência, né? Então, assim, eu ainda não estou no patamar de viajar só de primeira classe. Já viajei, mas não estou ainda nesse patamar de todas as minhas viagens serem apenas de primeira classe. Mas um dia eu quero, por quê? Porque é muito mais confortável, por conta da experiência, porque eu sei que eu vou conseguir um dia, né? É uma motivação para mim, enfim. Então, você não vai atender em grupo e esquecer o individual. Pelo contrário, tem pessoas que só vão querer o seu VIP. Tem pessoas que vão querer pagar mais caro para ter você ali pegando na mão dela. Porque apesar de os atendimentos em grupo serem muito bons, as pessoas terem resultados, você conseguir colher depoimentos,
você conseguir escalar o seu faturamento, porque você atende o grupo de uma vez e cobra, né, por cada um que tá ali no grupo. O individual, querendo ou não, como é você ali, tete a tete com a pessoa, como é você ali pegando na mão da pessoa, a pessoa vai ter mais resultados, é natural, tá? Mas não é pra escolher um ou outro, grupo ou individual, é os dois. Você tem os dois no seu leque aí de serviços, tá? Mentoria individual, consultorias individuais, mentoria em grupo e desafio em grupo. Então, a segunda etapa, né? O segundo passo para você para você escalar o seu faturamento como educador FinPro é diversificar os seus serviços e atender em grupo, tá? Terceiro passo, ter uma equipe para delegar conteúdo, operacional e agenda. Então, uma vez que você delega aí o operacional do seu negócio, o que é o operacional do seu negócio, Sâmia? É tudo que não precisa da sua cabecinha para pensar, são atividades mais mecânicas, mais assim, automáticas, tá? Marcar agenda, programar conteúdo, fazer os conteúdos também, você pode delegar, fazer as artes do seu conteúdo. Por quê? Porque isso vai te liberar bastante tempo, tá? Então vai te dar mais tempo. Lembra que escalar é você tanto aumentar o seu faturamento e ter tempo para viver a vida? Então isso vai te dar mais tempo e aí você pode ou atender mais ou então dedicar esse tempo extra para se dedicar aos seus projetos de atender em grupo, tá bom? Então o terceiro passo é uma equipe para delegar conteúdo operacional e agenda. Ah, Samia, mas eu não tenho dinheiro ainda para pagar uma equipe, para contratar uma equipe. Por isso que você não pode pular os passos. Por isso que você primeiro tem que escalar o ticket, aumentar o ticket gradualmente. Você tem que diversificar os seus serviços para atender em grupo. E aí depois você vai para o passo de contratar uma equipe para delegar. E eu tô falando, gente, exatamente a jornada que eu tracei. Exatamente a jornada que eu trilhei e que hoje eu ensino para os meus alunos, tá? Quarto passo, ter infoprodutos, cursos, e-books, tá? Porque aí, com a estratégia de vendas, não é só criar também o curso, vou criar um curso e deixar o link lá na bio, não vai vender, esquece, não vai vender. Criando infoprodutos e tendo estratégia de vendas, você consegue aí também ter uma nova fonte de renda aí, aumentar o seu faturamento, escalar o seu faturamento. E o quinto passo é ter pessoas atendendo por você. Então você pode treinar pessoas para atenderem, para serem educadores financeiros, mentores financeiros do seu time e passar clientes para essas pessoas, tá? Agora isso tem que ter muita experiência, tem que ter muita responsabilidade também, certo? E eu só recomendo você começar a fazer isso depois que você tiver feito esses 4 passos e você quiser, agora eu quero crescer ainda mais. Eu não quero parar só nos infoprodutos, tá? Então, aí você vai para essa parte, para esse quinto passo de ter pessoas atendendo por você. Mas, é o que eu falei, tem que ter experiência e tem que ter confiança também no que está fazendo, né? Até porque se essas pessoas atenderem mal os clientes, é o seu nome que vai ficar sujo, tá? É a sua reputação que vai ser afetada e porque, né, não faz sentido você ir para esse quinto passo de escala se você não seguiu esses 4 primeiros. Beleza? Estão gostando aí da live? Estão gostando do conteúdo? Se sim, coloque aí um coraçãozinho no chat, manda aí, dá um like aí na live pro Instagram distribuir. Terceira pergunta, Samia, onde buscar conhecimento para ser um educador FinPro, para ser um educador financeiro profissional? Vamos lá, essa pergunta é muito interessante porque é o seguinte, muita gente confunde que para eu ser um educador financeiro profissional, para eu trabalhar dando mentorias, consultorias financeiras, é só estudar sobre finanças. E isso é outro tiro no pé. Porque é muito diferente você estudar apenas a teoria de finanças
e você se capacitar para ser um educador financeiro profissional. Para você ser um educador FinPro, você precisa de 3 pilares, você precisa dominar esses 3 pilares. O posicionamento profissional, para as pessoas entenderem que você é um profissional da área, que você realmente pode ajudá-las. Modelos de atendimento validados, ou seja, modelo de atendimento de mentoria, de consultoria, de desafio em grupo, de mentoria em grupo. O que é isso, Sâmia? É você saber exatamente o que fazer em cada sessão de mentoria, em cada sessão de consultoria, em cada dia do desafio em grupo, em cada sessão de mentoria em grupo. O passo a passo dos atendimentos, os materiais que você entrega nesses atendimentos, quanto tempo duram esses atendimentos, quanto cobrar por esses atendimentos. Isso está dentro do pilar modelos de atendimentos validados. E por que tem que ser validado, Sandra? Porque você sabendo que aplicando aquele passo a passo com seus clientes pagantes, eles vão ter resultados. Por quê? Porque esse passo a passo já foi validado com centenas de clientes. Tudo bem? E o terceiro pilar é técnicas de vendas, para você conseguir vender com eficácia os seus serviços e conseguir faturar de 3 a 10 mil reais como educador financeiro profissional, mesmo iniciando do zero nessa área e mesmo conciliando aí com o seu trabalho CLT. Tudo bem? Então, como eu falei, não é só estudar sobre a teoria de finanças. A teoria de finanças ela está dentro do pilar método de atendimento validado e mesmo que você só estude a teoria de finanças, você não vai conseguir ter segurança para atender os seus clientes, visto que você precisa de um passo a passo para cada serviço, tudo bem? E onde então que eu busco esse conhecimento para me tornar um educador financeiro profissional, para me capacitar? Você começa aqui pelos meus conteúdos gratuitos, então se você está vendo aqui essa live, você já deu o primeiro passo em buscar conhecimento para ser um educador financeiro profissional. Então, participa das minhas lives de terças e quintas, todas terças e quintas, meio-dia horário de Brasília, eu estou aqui ao vivo. Veja, maratona, gente, os conteúdos do meu Instagram, tem cada conteúdo sensacional, que assim, se você estudar aqueles conteúdos ali, você já vai ter muita clareza de o que faz um educador financeiro e você vai conseguir dar os seus primeiros passos nessa profissão, tá? Então aproveita esse conteúdo gratuito aí, aproveita, porque esse conteúdo gratuito eu não tinha quando eu estava começando, eu tive que descobrir tudo sozinha, e aí você tem aí de graça. Tá? Então, maratona os meus conteúdos do perfil, do meu feed. Veja aí as lives que tem, as lives de entrevistas que tem com os meus alunos educadores FinPro. Por quê? Porque essas pessoas que eu entrevisto, esses meus alunos que eu entrevisto, são pessoas comuns que não necessariamente são formadas em economia ou gestão financeira, começaram do zero nessa profissão e hoje faturam de 3 a 10 mil reais por mês como educadores FinPros. Então, você assistindo essas lives, coloca aí no seu calendário para você assistir pelo menos umas 2 lives dessa por semana. Então, lá no meu feed do Instagram. Por quê? Porque você vai entender como que a pessoa começou, você vai entender a trajetória dela, você vai ficar inspirado, inspirada, e você vai saber o que essa pessoa fez para sair do zero e hoje trabalhar como educador financeiro profissional e faturar de 3 a 10 mil reais por mês. Faz sentido? Então, maratona aí os meus conteúdos, participa dos meus eventos gratuitos que eu faço de vez em quando. Então, lá pro final de janeiro, a gente vai ter mais um evento gratuito, mais um curso gratuito. A gente também dá certificado nesses cursos, tá? Para vocês participarem e para vocês darem aí os primeiros passos, né, nessa profissão, tá? E aí, também, né, tem o método FinPro, que é a minha formação completa para educadores financeiros profissionais que querem faturar de 3 a 10 mil reais por mês nessa profissão, mesmo começando do zero, tá? Por que se capacitar, né? Então, assim, você pode sim aproveitar muito os conteúdos gratuitos, mas para você começar a atender clientes pagantes, você precisa ter uma capacitação, você precisa se capacitar profissionalmente,
Tá? Você precisa investir nisso. Por quê? Porque lidar com a vida financeira de pessoas é uma responsabilidade muito grande. Como que você vai cobrar pela consultoria, pela mentoria, que você não sabe o que vai fazer? Que você não sabe um método para tirar pessoas de dívidas, que você não sabe como organizar a vida financeira de uma pessoa, que você não sabe como fazer o seu cliente agir para que a sua vida financeira melhore. Tá? Então é por isso que é importante você se capacitar, porque você vai lidar com a vida financeira de pessoas e isso requer muita responsabilidade. E se você começa nessa profissão sem se capacitar, você está correndo um risco muito alto de sujar o seu nome logo no início, e aí depois e se isso acontece, acabou o seu sonho de se tornar educador financeiro profissional. Tudo bem? Então, se você quer começar nessa profissão com o pé direito e faturar de 3 a 10 mil reais por mês, mesmo começando do zero e mesmo conciliando com a CLT, já coloca o seu nome na lista de espera da próxima turma do Método FinPro, que, se eu não me engano, a gente está quase fechando a data, vai abrir em fevereiro de 2023. Tudo bem? Quarta pergunta de hoje. Vamos lá, qual é a quarta pergunta? Sâmia, fazer um desafio em grupo de finanças em janeiro é uma boa? Para quem está entrando agora aqui, para quem está me conhecendo agora, para quem está conhecendo agora a profissão de educador financeiro, a gente trabalha com 4 serviços principais, que é a mentoria individual, a mentoria em grupo, as consultorias e o desafio em grupo. O que é um desafio em grupo, Sâmia? É muito simples você entender. É você vender uma entrada para pessoas participarem de um grupo com você. E esse grupo no seu celular, pode ser no WhatsApp ou no Telegram, e aí você vai passar um desafio diário, ou seja, uma atividade diária para a pessoa aplicar na sua vida financeira, de forma que ela faça essas atividades diárias e no final desse grupo que pode durar de 7, 10 ou 15 dias, ela tenha uma transformação na sua vida financeira, ela saia com a vida financeira melhor do que ela entrou. Assim, ela vai te dar depoimentos, ela vai te indicar para outras pessoas, ela vai querer de repente continuar com você e outros serviços, seja te contratando para uma mentoria, para uma consultoria, tá? E por que é uma vantagem você fazer um desafio em grupo? Porque não precisa gravar vídeo, você não precisa ter experiência atendendo mentorias e consultorias, você só precisa do seu celular, você consegue aí faturar de 1.000 a 2.000 reais por grupo, tá? Mesmo sendo iniciante nessa área, e você pode aí colher depoimentos sobre o seu trabalho no final do grupo, tá? E ainda oferecer a mentoria depois, se você tiver capacitação para isso, tudo bem? Então, em janeiro é uma oportunidade, Sâmia? Sim, em janeiro é uma grande oportunidade. Por quê? Porque, gente, em janeiro, fala sério, em janeiro, é porque em janeiro eu vou viajar. Em janeiro eu vou viajar as 3 primeiras semanas de janeiro. Mas, gente, quando eu voltar de viagem, eu vou estar assim, ó. Esse ano vai. Esse ano eu vou ser firme na dieta. Esse ano eu vou beber menos. Esse ano eu vou me exercitar mais. É ou não é? Ó, o João, não sei se eu vou falar o arroba certo, tá, João? Berriel Finanças. Falou assim, ó, tem fila de espera no meu desafio. O João lançou o primeiro grupo dele, se eu não me engano, esse mês, né, João? Fala aí quantas pessoas você fechou. O João é aluno FinPro. Fala aí quantas pessoas você fechou, quanto você cobrou. Para as pessoas entenderem a oportunidade. Gente, em janeiro tá todo mundo assim. Eu vou estar assim, tá? Eu vou estar, não. Esse ano eu vou fazer dieta bem certinho. Eu vou focar nos exercícios. Eu vou correr. Eu voltei a correr, hein? Voltei a correr semana passada. Eu vou correr mais, vou secar, né? Então, início do ano, a gente tá tudo assim fazendo promessa. E você tem que aproveitar a motivação das pessoas para você realmente oferecer um desafio e conseguir ajudar essas pessoas para que elas realmente consigam começar o ano mais organizadas e mantenham isso ao longo do ano. Faz sentido? Ó, ele fechou 11 pessoas, se eu não me engano, ele cobrou R$ 97,67. Algum desses 2 tickets, né? A Mari tá aí falando, janeiro é o mês que vai dar tudo certo, que o ano vai ser lindo. É isso.
Mas não é que você vai enganar a pessoa de jeito nenhum. Não, você vai aproveitar a motivação que a pessoa está tendo para cuidar das suas finanças, tá? Nesse início de ano, e vai ajudá-la de fato a ter uma vida financeira mais organizada em 2023, vendendo o seu desafio em grupo. Tudo bem? E lembrando, né, que Sam, eu não sei como que eu faço, eu não sei o que eu vou fazer em cada dia, eu não sei quanto que eu cobro, como que eu vendo, enfim. A gente também tem um curso só para desafio em grupo. No momento que ele tá fechado, eu tô pensando aí em abrir nesse finalzinho de ano, dando um desconto de Natal, um presente de Natal para vocês, não sei. Se alguém quiser, se alguém tiver interesse, me fala aí que de repente eu abro, faço uma abertura relâmpago desse treinamento, tá? E aí, como eu falei, né, no final, se você tiver uma capacitação, você consegue ainda oferecer uma mentoria ou então uma consultoria para essas pessoas que participaram do seu desafio e ter um faturamento ainda maior com esse grupo. Então, sim, é uma grande oportunidade você fazer um desafio em grupo em janeiro, né? Lembrando que você precisa saber o quanto que você cobra, o que você vai fazer em cada dia, que atividades você vai passar, que materiais você vai utilizar, tá bom? O João falou, esse curso vale a pena. Que bom, fico muito feliz, né? Deu certo com você, né, João? 11 pessoas no seu primeiro grupo, cobrou aí um ticket de R$67 e já tem fila de espera, né? Olha só, vamos lá para a última pergunta de hoje, depois eu vou ver se tem alguma pergunta aqui nos comentários, enfim. Bora lá. Última pergunta de hoje. Como fazer um calendário de postagem de finanças? Muita gente tem dificuldade nos conteúdos, de se manter constante, consistente nos conteúdos. E aí eu sempre falo, quando você for começar a postar conteúdo de finanças, depois que você começar, continua aí postando, né, de 3 a 5 vezes por semana. Não é você começar e parar depois de 2 semanas, de 3 semanas, não. Você precisa ser consistente, tá? Consistente. Ou seja, postar de 3 a 5 vezes por semana. No meu primeiro ano como educadora financeira, eu tive muitas dificuldades. Eu tive que aprender a vender porque eu não sabia vender. Eu não tinha ninguém para me ajudar. Eu me comparava muito com outras pessoas. Eu era muito perfeccionista. Mas, gente, se tem uma coisa que eu posso dizer com segurança eu fui consistente. Eu fui consistente nos conteúdos. E não é porque a Sâmia é foda. Não é por isso. É porque a consistência nos conteúdos, depois de um ano, me fez ser percebida como ainda mais autoridade no assunto, na área de finanças, na área de educação financeira, e me fez vender mais e me fez vender de forma mais fácil. Porque as pessoas compram de quem elas acham autoridade, de quem elas reconhecem como autoridade. Então, assim, pode errar em outras coisas, mas seja consistente no conteúdo. Poste aí de 3 a 5 vezes por semana, mas não poste só por postar. Posts intencionais. Posts que inspiram, posts que ensinam, que conectam, que quebram objeções, que mostram oportunidade para as pessoas e que resolvem uma dor, tá? E Samir, como que eu faço um calendário de postagens para eu postar toda semana, pelo menos aí de 3 a 5 vezes, sem errar, sendo consistente, para eu ser percebido aí como autoridade com o tempo e as pessoas quererem comprarem de mim as minhas mentorias e as minhas consultorias? Eu trouxe aqui um cronograma para vocês, então anota aí esse cronograma para você aplicar, tá bom? Na segunda-feira, postar uma frase motivacional, mas não uma frase motivacional qualquer que você copia do Google, não. Uma frase motivacional que relacione com a vida financeira da pessoa. Tudo bem? Exemplo. Segunda-feira, começando, para essa semana eu vou, aí de repente pode ter 3 coisas. Anotar os meus gastos,
pensar bem antes de comprar algo que não estava no orçamento, pensar 3 dias antes de comprar algo no orçamento e deixa eu pensar outra coisa aqui. E aproveitar o fim de semana sem necessariamente ter que gastar. Exemplo, tá, gente? Então, assim, um post motivacional para começar a semana que se relacione com finanças. Terça-feira, poste um carrossel, né? Um post carrossel, aquele que você passa assim pro lado, os cards, que ensine algo. Exemplo, como fazer um orçamento aplicando o método 50-30-20. Então, você ensina nesse post carrossel algo que a pessoa possa aplicar na vida financeira dela de forma prática. Quarta-feira, um Reels, seja mostrando uma planilha, ou seja você falando, ou seja um Reels de post-it, tá? Então, pode ser assim um Reels de post-it, né? Como juntar X mil reais até mês tal. Ou pode ser você escrevendo no caderno, ou pode ser você falando também, tá? Então, pode ser um Reels assim, tá? Que chame bastante atenção. Que tenha números de preferência, tudo bem? Quinta-feira, um TBT de algum momento da sua vida que se relaciona com finanças, tá? E que você possa fazer um texto para conectar com a pessoa. Então, por exemplo, eu posso colocar um TBT de uma foto eu lendo um livro de finanças que me marcou e falar daquele momento, como que eu estava com as minhas finanças e como eu tô agora, ou então como aquele momento foi importante para minha virada financeira, tá? Então, quinta TBT. E sexta-feira, um checklist. Por exemplo, como economizar nesse final de semana. Aí um checklist de 5 coisas, ou então 5 formas de aproveitar o final de semana sem gastar. Ou então, 5 formas de você fazer renda extra no final de semana. Não necessariamente precisa ser no final de semana, tá? Tô falando aqui como exemplo, mas um checklist com ações práticas para a pessoa ali ver, fazer, salvar, tudo bem? Então, gostaram aí do cronograma? É bem simples de aplicar. Quanto mais você faz, mais você fica bom em fazer conteúdo, mais você fica rápido também, tá? Então, segunda-feira, frase motivacional. Terça, carrossel. Quarta, um Reels. Quinta, TBT. Sexta, um checklist. Beleza? E eu também tenho um e-book com mais de 300 ideias de conteúdo, ou seja, conteúdo aí para mais de um ano, para você postar no seu Instagram, ser visto como autoridade, ter consistência e atrair clientes para quando você for oferecer os seus serviços de mentoria e de consultoria. Tá? Se você quer aí saber mais sobre esse e-book, vai lá no primeiro Reels do meu perfil, tem lá e-book 300 mais ideias de finanças, ou então fala comigo no direct que eu te explico melhor, tudo bem? Gente, estamos chegando aqui no final da nossa live SB Responde, na nossa live de perguntas e respostas. Eu espero muito que vocês tenham gostado aqui dessa live, tá? Lembrando, né, que essas perguntas eu tiro aí das perguntas que vocês me mandam nas caixinhas dos stories, das perguntas que vocês me mandam no direct. Então, estejam aí sempre me mandando perguntas para eu trazer aqui nessas lives e responder de forma mais aprofundada, porque como é vídeo, eu consigo responder aqui as perguntas que vocês me mandam de forma muito mais aprofundada e ajudar ainda mais vocês, tudo bem? Olha, a Karine falou, aluna FinPro aqui, e tenho feito meu planejamento muito parecido com esse exemplo que a Sam me mostrou, né? O cronograma de conteúdo semanal, seguindo as ideias do e-book. Gente, o e-book é muito bom. Se você tem um e-book, você não deixa de postar. E lembrando que quanto mais você posta conteúdo de finanças, mais você é visto como autoridade, mais as pessoas vão querer comprar de você, tá? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, depois me conta lá no direct. Eu espero você na nossa próxima live, terça-feira, meio-dia, horário de Brasília. A gente vai estar aqui ao vivo com mais um SB Class. E na quinta-feira, na próxima quinta, com mais um SB Responde, que são os nossos programas aqui do meu perfil do Instagram, Samia Vasconcelos.
Beijo pra vocês, ótimo restinho de semana e até a próxima. Tchau, tchau.